Fala galera, mais um vídeo aqui para a página e para o canal. Falar sobre pós-jogo, fazer esse pós-jogo aqui entre Cruzeiro e Vasco. Partida que tem seus prós, tem seus contras, assim, mas pelo menos fora de casa eu achei que a postura do time foi mais ofensiva. Acho que o Vasco hoje, não só hoje, né, para variar, tá pecando nas falhas individuais que estão sendo recorrentes. E assim, é mais um gol em cima do Piton, que ele nem sobe, ele nem disputa, ele não chega junto do cara para evitar que o cara cabeceie. Não é a primeira vez, não é a segunda. São erros recorrentes, assim, não são erros isolados, tá? Por exemplo, teve um gol do Flamengo, ele deixou um buraco do lado dele. Gol com o Atlético Mineiro, o Scarpa recebeu sozinho aquela bola para cruzar. Com o Atlético Paranaense, ele falhou no gol também, que ele deixa o cara cabecear em cima dele, entendeu? E hoje novamente. Então assim, são erros em um curto período de tempo, erros recorrentes que ele não está se tocando o que tem que fazer e não está corrigindo, sabe? Então, assim, é preocupante, porque, assim, além da expulsão, que a gente pode discutir aqui, mas o Cocão, ele vai muitas vezes com esse carrinho que tem que ser dosado, mas, cara, esses erros, assim, individuais mesmo, porque, assim, o Vasco faz 1-0 e aí, pro segundo tempo, você não tem uma pressão do Cruzeiro, tá? Não há um amasso do Cruzeiro, o Vasco encurralado lá atrás. O Vasco consegue jogar, o Vasco consegue criar, tocar bola, consegue atacar. Só que assim, o jogo estava de certo modo controlado. O Vasco não corria tão risco assim no jogo, né? Por mais que assim, independente do Paiva poupar alguns jogadores, eu achei interessante essa zaga do Vasco hoje, porque o Cruzeiro é um time de movimentação. Você tem dois atacantes muito rápidos, o Caio Jorge e o Lautaro. Então assim, talvez o Maicon hoje tivesse mais trabalho, porque quando o Vasco pressionava na frente, como eu falei no pré-jogo, ele pressionava na frente para atrapalhar a saída de bola, e porque o Cássio de fato não sabe jogar com o pé, no lançamento em direção aos atacantes, o Michael não ia conseguir ganhar na corrida de ninguém. Então, assim, muitos lances que os zagueiros ficaram mano a mano, o Vasco conseguiu se recuperar porque o Léo e o João Vitor são zagueiros rápidos. Então, assim, se fosse o Michael, não ia conseguir, entendeu? E não ia conseguir jogar com essa linha mais alta. Tá? Não sei se ele poupou o Michael, se ele fez o time hoje, a escalação, tentando ver algum esboço para quarta-feira, né? Porque ele entra com o Puma, o Cucão começou jogando e tal. E assim, o João Vitor voltou. Então, cara, o Payet ficou de fora, né? Nem entrou. E sinceramente não acho que era jogo pro Payet hoje. O jogo tava muito pegado, muito corrido. Independente de ter poupado ou não, eu acho que realmente não era jogo pra ele hoje, não. Então, assim, vamos ver quarta-feira qual time que ele vai colocar, porque algumas mudanças foram interessantes, assim. O Paulo Henrique, assim, eu não sei se ele vai barrar o Paulo Henrique, acho que não. Mais pela parte defensiva mesmo do que ofensiva, que o Puma ataca melhor, né? Tanto é que no final do jogo ele botou o Puma mais avançado. E eu voltaria com o João Vitor, sei lá. Assim, pensando assim no Atlético Mineiro, vamos lá. Se a gente para analisar Hulk e Paulinho na frente, você tem uma zaga com o João Vitor e Léo, é mais jogo por conta da velocidade, né? Ele não tem centroavante. Com o Davidson, aí você pensa um pouco mais. Mas assim, eu me preocupo muito com os erros individuais do Vasco, que assim, custam caro, sabe? Mas o Piton dá assistência. Cara, mas ele dá assistência, mas ele tá prejudicando atrás. Quantos jogos a gente já viu o Piton tomar gol? Não é nem desse ano, já teve outros jogos. Você pode pesquisar aí, foram em cima dele. Então assim, não é de agora. E assim, você pega o Scarpa, que tá sempre sozinho ali pra cruzar. O Piton não chegar, entendeu? Se jogar com o Davidson vai jogar em cima do Piton também. Vai chegar uma hora que ele vai cair por ali, né? Porque tá vendo que é o cara que mais
é mais vulnerável na defesa, vai jogar em cima dele. E o Zé Rivaldo não só ganhou a do gol, como ganhou uma outra bola também que o Léo Jardim salvou. Era o mesmo jogador e o Piton. O Piton não consegue nem atrapalhar. Não vai nem no corpo do cara. Bota a mão aqui no cara pro cara não subir, pô. Não dá, pô. Então, assim, é erro individual. Mais uma expulsão também. No momento em que o Vasco estava melhor. Pra mim, o Vasco, depois do gol de empate, não se encolheu. O Vasco começou a propor jogo. O Cruzeiro baixou as linhas dele para jogar mais né, no contra-ataque. Claro que, assim, sem Matheus Pereira assistindo, o Cruzeiro perde muito. Acho que não tem nenhum jogador que faça o time jogar. Então, falta muita coisa no meio campo deles, não tem substituto. E aí, quando o Vasco, assim, tava indo, assim, o jogo tava aberto e tal, que coisa que eu não via no Vasco há muito tempo, jogando fora de casa, né? Eu achei até interessante. Mas aí teve a expulsão. E aí quando entrou o Galdames, cara, aí que eu penso, cara, não faz sentido, né? Sei lá, eu entendo que não tinha muita opção no banco, mas aí você tirar o Galdames, que até que não comprometeu, mas, sabe, não dá, entendeu? E aí o Vasco só se defendeu, sabe? Mesmo assim o Cruzeiro não ameaçou muita coisa, não criou tanto. Mas assim, muita gente tá criticando o Paiva, mas assim, o Vasco hoje já perdeu o David por uma lesão, provavelmente não vai jogar contra o Atlético e talvez perca por um tempo considerável, né? Se for joelho. Então assim, o Vasco já tá cheio de lesão, né? Jogadores podem voltar mais pra frente, mas assim, já é mais um desfalque pra quarta-feira, sabe? Então assim, vamos analisar individualmente alguns jogadores. O Vasco hoje, quando eu falo assim, alguns jogadores não podem começar jogando, pô, o Emerson Rodrigues é um cara que, ele, sabe, ele vai, corre, mas ele consegue errar passe 2 metros, ele não sabe a hora de correr, a hora de dar um passe, sabe? Ele acha que ele tem que correr, partir para cima toda hora. Ele tem um chute de média distância ali, limitado. Então, assim, ele vai ser aquele cara que vai tentar 500 vezes, vai acertar 200 e o saldo vai ser negativo. Mas aí acham que ele vai acertar uma bola para fazer alguma coisa. Mas, assim, o Coutinho hoje, acho que ele se irritou tanto com o Emerson Rodrigues, falou, cara, não é possível. Ele puxou uma tabela na ponta direita, o cara conseguiu errar o passe, enrolou, sabe? Aí chega na ponta esquerda também, o Piton passa para ele dar o passe de opção, entendeu? E aí ele não dá, ele vai, corta pra dentro, sabe? Falta de, assim, é um cara que ele joga assim, ó, parece que ele tem 2 faixas aqui, ele não vê aqui do lado e ele não levanta a cabeça para jogar. Ele corre muito, se doa, ele consegue arrancar, quebrar a linha, mas chega na hora de você dar um cruzamento, um passe, ele não sabe fazer, entendeu? E em relação até às mudanças do Paiva, que o pessoal criticou. Assim, eu até acho que ele poderia ter botado o Max Domingues no meio, ao invés de puxar o Jean pra lá. Enfim, foi uma tentativa. O Vasco não caiu muito de produção, repito. Até a expulsão, o Vasco estava propondo o jogo. E assim, o Vasco não empatou, deixou de vencer por conta das mudanças, cara. Desculpa. O Vasco hoje tomou um gol no erro individual e teve a expulsão, sabe? E assim, não dá pra você botar muito assim na conta do Paiva, de questão de porra, perdemos por causa do Paiva. Cara, hoje, eu sou quando o Paiva vai mal, mexe mal, escala mal, eu vou criticar. Mas, cara, ele tem um elenco limitadíssimo de opções, entendeu? E hoje começou o Emerson Rodrigues, pra mim já era pra ter sacado ele antes, né? Tava mal, tava cansado. Só que aí quando o Cocão meio que tá cansado ou não, ele ia tirar o Emerson, botar o Leandrinho, ia botar mais algum jogador no meio, não lembro agora, que ia entrar junto. E aí acontece a expulsão pouco tempo depois. Aí é complicado, sabe? Mas ele ia botar 4 laterais de campo. Amigo, o problema não é esse, o problema é que não tem elenco. Eu acho que o Ryan estava desgastado, ele não ia botar o Ryan para jogar hoje, entendeu? Do outro lado lá, sabe? O Leandrinho é um cara que em segunda linha ele dá um gás, entendeu? Ele já fez isso contra o Bahia, quando o Vasco tinha ficado com 1 a menos. Então, assim, não tem opção. Se você olhar para o banco, quais eram as grandes opções que o Vasco tinha para botar pelos lados, entendeu?
O Jean David, até pelo lado esquerdo, acho que ele rendeu um pouco melhor. Ele rende um pouco melhor do que do lado direito. E, cara, o Vasco conseguiu ter bola, o Vasco conseguiu trocar passes, sabe? Primeiro tempo o Vasco conseguiu até finalizar. Segundo tempo achei que o Vasco até estava melhor, conseguiu anular melhor o Cruzeiro, mas é aquela coisa, né? E o individual tá custando caro. E é mais um. Então, assim, antes de parar pra meter, assim, criticar o Paiva sem motivo, critica quando tem motivo. Quando escala mal, quando mexe mal, tem que fazer. Mas não tem muita opção, cara. O Vasco hoje deve perder o David pra um tempo aí considerável, cara. Não tem muita opção no banco. O time é limitado. Critica 777, pô. Porque assim, se é o Léo que falha, como o Piton falhou, ele tá enchendo o saco do cara. E do Piton, o pessoal parece que não critica. Não pode criticar. Tá falhando. Entendeu? Não sei se contra o Galo é uma boa opção colocar ele titular. Porque periga acontecer de novo o que aconteceu hoje. Então assim, o Vasco começa com o Coutinho. Pra mim é titular do Vasco, tá? Não sei se ele vai começar. Ah, mas o Coutinho, cara, o Coutinho fez um desarme hoje no meio campo que o Payet nunca faz. Entende? O Coutinho ocupa mais a faixa central. O Payet às vezes cai muito pelas pontas, enrola muito com ponta, fica um buraco no meio. Aí tem que sair o volante para cobrir. O Payet não entra muito na área, sabe? Então, assim, são coisas que a gente tem que observar. Mas acredito que, pelo ele não ter entrado hoje, ele vai querer botar o Payet começando o jogo quarta-feira. Em relação a Libertadores, cara, eu acho que sim, o Vasco hoje está a 8 pontos do D4 e a 9 do G6. Eu acho, sinceramente, que para uma vaga na Libertadores, se não for a Copa do Brasil, vaga em G6 já está bem complicado, porque são 9 pontos, o Inter tem jogo a menos, está numa crescente muito boa também. Também basta tem jogo a menos. O Bahia é um time também que pontua, entendeu? Temos aí Cruzeiro também que está pontuando, não sei até que ponto eles vão levar a sério o campeonato, por conta da Sul-Americana, que já também rebaixamento eles estão quase livres, mas eu acho que assim, a gente tem que pensar sempre pontuar por jogo e ficar, sabe, livre de qualquer ameaça, entendeu? Porque eu acho que para a Libertadores, um G6 fica puxado. G6 e G7, porque assim, tá Bahia e Inter com 42, o Inter com um jogo para fazer. Então acho que, cara, vamos jogar jogo após jogo e ver o que dá, não pensar muito. Eu acho muito difícil, tá? Sendo bem sincero. E claro que depende muito do que vai acontecer, né, nas vagas de Libertadores, né, Copa do Brasil e Sul-Americana. Bom, pessoal, é isso, né? Quarta-feira tem mais. E vamos torcer para o Vasco. Se o Vasco fizer esse jogo quarta-feira e não tiver ninguém expulso, eu acho que o Vasco pode sair com o resultado, pelo menos um empate, sabe, contra o Atlético. Agora, precisa corrigir alguns pontos, entendeu? Eu acho que o Vasco precisa ainda de algumas aproximações de jogadores e o resto é você fazer o time coletivamente jogar, porque de fato, você depender do Emerson Rodrigues fazer grandes jogadas, não vai acontecer. O Jean David é um cara que também, pode até fazer ali uma graça e tal, mas não vai ser um grande desequilíbrio. E o coletivo tem que funcionar, que foi até agora e vai ter que ser isso. Valeu!